Eu vim de uma família pobre e sempre fui muito desacreditado pelos meus próprios parentes e até mesmo pelos amigos. E isso aí me deu forças, porque quando você encontra o apoio, muitas vezes você não sabe dar o valor àquele apoio encontrado. Mas eu não tive apoio nenhum. Não tive apoio de amigos, não tive apoio de família. E comecei a me ingressar naquele caminho que não é bem um caminho, porque caminho é Jesus, é uma picada, chamado mundo e as suas concupiscências. Ingressei na carreira do crime, fui Ogã Calofé, do centro de Macumba, vivi uma vida totalmente desprezível, se é que nós podemos chamar de vida. E depois que já estava nesta vida aproximadamente há uns 22 anos, eu fui bater uma chapa do pulmão, comecei a me sentir muito cansado e foi detectado câncer nos meus pulmões. Mais agravado estava o pulmão esquerdo. Já estava passando para o direito. E eu vivi uma vida muito dissoluta, em busca de uma liberdade que hoje eu entendo que não era uma liberdade, era uma libertinagem. E procurei nos bares, nos cabarés, fui leão de chácara no prostíbulo, trafiquei, cheirei. Então vocês estão vendo um homem que desceu mais fundo do que o próprio fundo do poço. E uma ocasião, ao bater uma chapa dos pulmões, foi diagnosticado que eu tinha câncer num dos pulmões, sendo no pulmão esquerdo, e já estava passando para o direito. Eu fiquei realmente desiludido comigo mesmo, porque muitas vezes eu ia ao centro, chamado centro de mesa, e o orixá falava para mim que eu era uma pessoa sadia. E quando eu precisei dele, esta pessoa mandou eu tirar a camisa e deu uma baforada de um charuto nas minhas costas. E após isso tudo eu perguntei a ele se eu estava curado. Aí ele deu um sorriso para mim: não, você não está curado. Só que nós colocamos aí um pano preto para que quando você for bater a chapa dos seus pulmões para se empregar, eu havia falado isso para ele anteriormente, eles não vão encontrar mancha alguma no seu pulmão. Daquele momento em diante, eu comecei a pensar: isso é mentira. Isso é mentira e eu não aceito. Mas eu não sabia que Jesus Cristo tinha poder de salvar. Eu não sabia disso. Ninguém havia me dito. Obviamente, o Evangelho não estava tão proclamado como está agora. Nas rádios, nas televisões, em cada canto que você vai tem uma igreja, uma congregação, uma porta, onde tem sempre alguém falando: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Naquela época não havia isso. E eu sem ter um objetivo, um meio de escolha. No amanhã me levantei bem cedo e coloquei no meu coração o seguinte: eu vou sair e a primeira pessoa que olhar para mim, eu vou matar esta pessoa e depois vou sair por aí desvairadamente. Isso aí, amanhã estava começando a surgir e eu saí. Passei em frente a uma casa
e aquela pessoa lá de dentro daquela casa estava falando assim: glória a Deus, aleluia. Eu não entendi esse linguajar, para mim isso era uma coisa muito estranha. Aí eu cheguei naquele portão, esta pessoa do sexo feminino, depois disse para mim que nunca havia saído portão afora, porque era um culto que ela estava fazendo, ela e o seu esposo, só ela e o esposo, o tenente da Marinha, Pedro Rodrigues. E quando eu saí, ela falou assim para mim: você quer entrar? E eu falei para ela assim: quero. Quando eu disse quero, eu ouvi uma voz nítida, porque eu batia tambor. Eu ouvi a voz dos espíritos. Quantas vezes eu ouvindo a voz dos espíritos, eles diziam coisas para mim absurdas. Eu me lembro que em ocasiões eu me deitava, não podia dormir, porque quando eu me deitava o sono vinha chegando, eu ouvia passos, e aqueles passos iam aumentando, e quando chegava à beira da minha cama, eu sentia um vulto e eu começava a tremer, eu ficava todo torto. Até que antes de eu ter esse encontro com Cristo, voltei um pouquinho atrás, estes passos vieram mais forte, e este ser invisível passou a mão gelada na minha testa. Voltando à casa do irmão Pedro Rodrigues, quando eu falei, quero entrar, essa voz falou para mim: o que você veio fazer aqui? Aqui não é o teu lugar. Quando eu ia tirando o pé do degrau, de cima do degrau, esta irmã falou assim: entra, porque Jesus Cristo tem uma bênção para você. Entrei na sua casa, o seu esposo tenente da Marinha, quando vi um homem alto como eu sou, que era traficante, que cheirava, e que tomava conta de uma boca de fumo, de um prostíbulo, que da varanda dele ele podia ver. Ele disse assim: Iracema, como é que você traz um homem desse para dentro da nossa casa? Ele olhou para mim e disse assim: você quer aceitar Jesus como teu Salvador? E eu disse: quero. Perguntei para ele: irmão Pedro, Jesus é uma boa? É uma boa. Ele falou assim: então eu quero a boa, porque eu sempre quis as melhores coisas. E aí iniciou a minha vida, aceitei Jesus como meu Salvador. Eu trabalhava com o reverendo Bernard Johnson, trabalhei 20 anos com ele, e nesse período de 20 anos, ganhamos 1.800.000 almas para Jesus Cristo. E ardeu no meu coração em aprender mais um pouco da Bíblia. Embora eu não tivesse muito tempo, ardeu no meu coração em aprender mais um pouco da Bíblia. E eu entrei, então, naquela fase de gozo espiritual. E procurei um seminário. E fui fazer o seminário do IBP, por extensão, lá em Itaperuna. Tinha um colega que me pegava aqui, e eu saía daqui, de Mesquita, onde eu moro, e ia até Itaperuna. Estudei 3 anos e meio. Coisas maravilhosas aconteceram ali, naquele seminário. Era uma época que nós, dada a exiguidade do tempo, que era só uma semana de estudo, eu estudava uma matéria de manhã, e à tarde outra matéria, e à noite já prestava prova dessas 2 matérias, manhã e tarde, que eu havia estudado. Mas graças a Deus, me formei, peguei o meu diploma, porque isso não é engrandecimento para ninguém, mas quem estuda pega sempre aquele diploma no final. Peguei o meu diploma e eu posso dizer, muitas vezes não uso bosquejo, não faço em casa um estudo para chegar na pregação e pregar. Às vezes escrevo 2 ou 3 palavras, mas eu fiz esse seminário
foi algo muito maravilhoso que marcou a minha vida, mas eu gosto sempre de andar na dispensação do Espírito Santo. O que ele me fazer lembrar, eu gosto de dar. Então, para você que foi prestigiar este DVD, você foi complementar a bênção de Deus na minha vida. Porque sem a tua presença, o poder e a graça do Espírito Santo não teria acontecido como aconteceu. Por quanto lá de onde eu estava, do palco, eu pude ver pessoas chorando de mãos para o alto. Outras batiam palmas, só não houve assovio. Porque o assovio não faz parte da glorificação ao Senhor. Então, para você que foi, meu Deus, eu desejo que Deus lhe abençoe com as mais copiosas bênçãos dos céus. E que quando você vê este DVD, que foi um marco na minha vida, você possa dizer assim, meu Deus, eu participei deste DVD. Como aconteceu com os componentes da orquestra, que depois me abraçaram e falaram assim para mim, pastor, eu estou feliz, porque não sei se vamos gravar outro DVD com o senhor, por causa da minha idade e também por causa da sua idade. Mas esse já é o suficiente, porque nós caminhamos juntos, estamos juntos até hoje. Que Deus possa te abençoar, você que foi ali, você que levou ônibus cheio de pessoas para estarem conosco. Você me abençoou e creio também que você foi abençoado. A Patmos Music apresenta DVD Vitorino Silva ao vivo. Do berço queimada o que nasce, Deus tem um plano em cada criatura. Leve para casa esta apresentação inesquecível. Que vale a pena viver. Já nas lojas ou através do 0800 021 7373. Para sempre. Amém.